tudo vibra. Esta é a essência do princípio da vibração, um dos pilares do hermetismo e talvez o mais difícil de ser verdadeiramente compreendido, pois exige que se abandone a visão superficial da matéria e se adentre no núcleo oculto da realidade. O que os olhos chamam de sólido, o que a mente chama de fixo, não passa de um estado particular de vibração. Desde as partículas subatômicas até os pensamentos mais sutis, tudo pulsa em diferentes frequências. O universo não é um conjunto de coisas paradas, mas uma dança de ondas, uma sinfonia oculta que ressoa em múltiplos planos. O iniciado aprende cedo que compreender a vibração é o caminho para manipular a própria vida e, em graus mais elevados, para mover forças que o homem comum nem percebe que existem. As escolas de mistério sempre preservaram este conhecimento, porque sabiam que entregar a verdade da vibração a mentes despreparadas seria como entregar fogo a uma criança, o que hoje a ciência começa a vislumbrar com conceitos de ressonância, energia quântica e campos vibracionais, já era domínio de templos antigos que instruíam seus discípulos em segredo. Os sacerdotes egípcios ensinavam que cada palavra pronunciada carregava não apenas som, mas uma onda que alterava o campo da criação. Por isso, os mantras, os nomes sagrados e as entonações precisas eram guardados com tanto zelo. O som era apenas a superfície, mas a vibração que se projetava no éter tinha o poder de abrir portais e modificar realidades. No nível mais sutil, até os sentimentos e pensamentos são vibração. A raiva, o ódio, o medo, todos possuem uma frequência densa que aprisiona a alma em estados de limitação. O amor, a compaixão e a gratidão vibram em espectros elevados, capazes de reorganizar não apenas a psique, mas também a matéria ao redor. Essa verdade está escondida em práticas alquímicas antigas, onde não era apenas o laboratório externo que importava, mas o estado vibracional interno do alquimista. Se ele não estivesse em harmonia, o experimento fracassava. A transformação do chumbo em ouro era, em última instância, a transmutação das próprias vibrações interiores, elevando-as até que a consciência se tornasse receptáculo do ouro espiritual. Há círculos fechados onde se ensina que a vibração não é apenas uma metáfora, mas literalmente a chave que conecta os mundos. A diferença entre o plano físico, o astral e o mental não é de espaço, mas de frequência. O iniciado aprende a alterar sua vibração interior e com isso consegue deslocar sua percepção de um plano para outro. Este é o segredo por trás das experiências de projeção astral, da comunicação com inteligências invisíveis e da capacidade de materializar ou desmaterializar fenômenos. Quando se atinge um domínio consciente sobre a própria vibração, não há prisão que segure a alma. Os antigos cabalistas chamavam esse mistério de música das esferas, uma harmonia cósmica que rege a estrutura do universo. Cada estrela, cada planeta, cada ser humano emite uma nota nessa sinfonia infinita. Aquele que consegue ouvir essa música secreta compreende como alinhar-se com o fluxo universal. É dito que os grandes mestres podiam perceber o tom vibratório de um indivíduo
apenas estando em sua presença, e sabiam se este estava em harmonia ou dissonância com a lei. Em certas tradições, acreditava-se que a doença era apenas uma vibração desajustada, e a cura consistia em restaurar a frequência correta. Muitas vezes, por meio de sons, entonações, ou mesmo pela emanação silenciosa da energia do curador. Poucos sabem que o segredo da criação também está nesse princípio. O verbo, quando pronunciado, não é apenas uma expressão mental, mas uma emissão vibratória que atua nos planos sutis. No Gênesis, quando se fala que Deus disse haja luz, não se trata de uma metáfora poética. É o reconhecimento de que o som primordial, a vibração arquetípica, deu origem à manifestação da luz. Cada palavra que um ser humano profere ecoa no tecido vibratório do universo, gerando consequências invisíveis que, em algum momento, retornam à sua fonte. Eis porque os iniciados eram advertidos a guardar silêncio, pois cada som liberado era um ato mágico que moldava realidades dentro das rodas mais fechadas. Há um conhecimento ainda mais velado, a de que as hierarquias espirituais são definidas também por estados vibracionais. Os seres que os antigos chamaram de anjos, arcanjos ou devas não habitam outros lugares no sentido espacial, mas vibram em faixas de frequência tão elevadas que o olhar humano comum não pode percebê-los. Já as entidades que a humanidade classifica como sombrias ou demoníacas vibram em espectros densos que se entrelaçam com as zonas inferiores do psiquismo coletivo. Aproximar-se de uma ou outra hierarquia é apenas uma questão de sintonia. O homem atrai para si as entidades que correspondem ao seu estado vibratório, e por isso o maior campo de batalha sempre será a própria vibração interna. Este princípio é também a chave da magia. O magista não manipula apenas símbolos e objetos, mas principalmente frequências. Ele aprende a alterar seu estado de consciência por meio de respirações, entonações, gestos rituais e visualizações, até que sua vibração esteja alinhada com a força que deseja invocar. Uma vez em sintonia, sua vontade se projeta como onda vibratória que penetra nos planos sutis e mais cedo ou mais tarde repercute no mundo material. A diferença entre um ritual bem-sucedido e um fracasso está no grau de domínio sobre as vibrações internas e externas. A ciência profana pode tentar medir e até certo ponto consegue, mas jamais compreenderá a totalidade desse mistério, porque se limita ao plano visível. O iniciado, por sua vez, sabe que tudo que se manifesta é reflexo de vibrações invisíveis. O dinheiro que flui ou não flui, as relações que se constroem ou se desmancham, a saúde que se fortalece ou se enfraquece, tudo isso é resposta vibratória. Não se trata de uma lei moral, mas de uma mecânica oculta do universo. Quando dois seres vibram em frequências compatíveis, inevitavelmente se atraem. Quando as frequências são incompatíveis, por mais que exista desejo, o afastamento ocorrerá. A prática iniciática consiste em aprender a observar, sentir e alterar essas vibrações. É por isso que meditações profundas, mantras e respirações rítmicas são ferramentas fundamentais, não para relaxar, mas para afinar a própria frequência, até que ela possa ressoar com planos mais elevados. Há relatos de mestres
tibetanos capazes de alterar a temperatura do próprio corpo em meio à neve, apenas modulando suas vibrações internas, e também de místicos cristãos que, em estados de êxtase, levitavam porque sua vibração se desprendia da densidade terrestre. O mais instigante é compreender que o princípio da vibração não é apenas uma teoria, mas uma chave de transformação prática. Aquele que domina sua vibração não é mais arrastado pelo caos do mundo. Ele não é prisioneiro de humores instáveis, nem de circunstâncias externas. Ele se torna criador consciente, capaz de escolher em que frequência deseja habitar e, consequentemente, em que realidade deseja viver. Esse é o segredo que se preserva em silêncio nos círculos iniciáticos, porque uma humanidade inteira sintonizada conscientemente com vibrações elevadas seria capaz de dissolver o império da ilusão em questão de gerações. Assim, o princípio da vibração nos convida a perceber que tudo é movimento, tudo é onda, tudo é ressonância, que não há nada estático e que até o que chamamos de morte é apenas uma mudança de frequência. Aquele que desperta para este mistério deixa de ser espectador e passa a ser músico na sinfonia cósmica, afinando-se com a harmonia universal ou dissonando, de acordo com sua escolha. O poder está em compreender que cada pensamento, cada emoção, cada palavra e cada ato são cordas que vibram no grande instrumento da vida. A pergunta que resta ao buscador é: em qual melodia você deseja vibrar? O princípio da vibração, quando estudado em profundidade, além da superfície dos textos herméticos, revela-se como uma chave que toca dimensões que a linguagem humana mal consegue descrever. Nas rodas mais reservadas, disse que a vibração não é apenas uma lei universal, mas o próprio tecido da existência. O que o homem comum chama de realidade é apenas a percepção parcial de frequências que se manifestam dentro de sua limitada capacidade sensorial. Aquilo que chamamos de matéria não passa de vibração desacelerada, condensada em padrões de repetição tão intensos que produzem a ilusão de solidez. Os olhos não veem átomos, mas formas, porque estão ajustados para interpretar apenas uma faixa vibratória. Da mesma forma, os ouvidos captam uma pequena porção do espectro sonoro, enquanto vibrações mais sutis e inaudíveis atravessam o corpo sem que a mente se dê conta. Nas tradições mais antigas do Oriente e do Ocidente, há relatos de que os primeiros mestres sabiam manipular o próprio corpo como um instrumento de vibração. Não se tratava de metáfora, mas de uma prática precisa em que ossos, músculos e órgãos eram afinados como cordas de uma harpa. O coração era visto como o tambor, os pulmões como os sopros, a espinha como a flauta. Por meio de posturas, respirações e entonações, o iniciado alinhava-se com frequências cósmicas específicas e, assim, abria canais para a entrada de forças superiores. Este conhecimento foi mais tarde fragmentado e velado nas práticas de yoga, qigong, canto gregoriano e até nos rituais de ordens ocultistas. O segredo guardado é que cada frequência não apenas ressoa, mas também
cria um iniciado que domina sua vibração, pode, com o tempo, projetar pensamentos que se cristalizam como acontecimentos inevitáveis. Não se trata de superstição, mas de um mecanismo oculto. A vibração do pensamento gera ondas no plano etérico que atraem substâncias sutis, condensando-se até impactar o plano físico. O que o homem comum chama de coincidência ou acaso é, em muitos casos, apenas o retorno vibratório de frequências projetadas consciente ou inconscientemente. Os mestres advertiam que nada escapa à vibração e que até o silêncio mental vibra, produzindo um campo específico de atração. É dito em círculos internos que a verdadeira iniciação só acontece quando o discípulo aprende a ouvir o som interior. Esse som, chamado em algumas tradições de Anahatanada, o som não produzido por choque, é uma frequência constante que vibra no coração do universo e pode ser captada por ouvidos sutis. É a nota primordial que sustenta a criação e ouvi-la é entrar em contato com a fonte. Poucos alcançam esse estado, pois exige o desmantelamento completo do ruído interno que o ego produz. Mas quando se ouve, mesmo que por instantes, compreende-se que tudo vibra em um coro infinito e que cada alma é apenas uma variação desse tom eterno. A vibração também é a chave por trás da geometria sagrada. As formas não existem por acaso, mas são manifestações congeladas de ondas vibratórias. O círculo, o triângulo, a espiral, todos são registros de frequências que se tornaram visíveis. É por isso que templos antigos eram construídos com proporções matemáticas rigorosas, não apenas para beleza estética, mas para ressoar com frequências específicas capazes de alterar a consciência dos que adentrassem o espaço. Um iniciado que permanecesse em um templo egípcio ou em uma catedral gótica não apenas via arquitetura, mas entrava em contato com campos vibracionais cuidadosamente arquitetados para induzir estados expandidos de percepção. Há ainda um aspecto oculto, raramente revelado: a ligação entre vibração e tempo. O tempo, em sua essência, não é uma linha, mas uma onda. O que chamamos de passado e futuro são diferentes modulações de frequência que coexistem simultaneamente. O iniciado que aprende a alterar sua vibração interna pode deslocar sua consciência para realidades temporais distintas, experienciando memórias de vidas passadas ou vislumbres de futuros possíveis. Esse é o segredo das profecias, das regressões e das visões que alguns santos e místicos relataram. Não é que vejam algo fora de si, mas que ajustam suas vibrações internas à frequência onde aquela realidade já se manifesta. Nas rodas herméticas mais profundas, fala-se também da vibração como linguagem das entidades não humanas. Os seres que habitam planos sutis não se comunicam por palavras, mas por ondas vibratórias que contêm pensamento, emoção e forma ao mesmo tempo. Os contatados que descrevem encontros com inteligências superiores frequentemente relatam uma transmissão telepática que não é feita de frases, mas de impressões vibracionais. O discípulo preparado pode aprender a decodificar essas frequências e, com isso, acessar conhecimentos que jamais seriam traduzíveis pela linguagem comum. Outro mistério quase sempre ocultado é o papel da vibração na morte. Quando o corpo cessa
Não é a vida que termina, mas a frequência que muda. A consciência se desloca para um estado vibratório mais sutil, compatível com a qualidade da vida que foi cultivada. A morte, portanto, não é ruptura, mas mudança de frequência. Aqueles que aprenderam a elevar suas vibrações durante a vida fazem essa passagem com lucidez, ascendendo a planos mais elevados. Já os que permanecem presos a vibrações densas de apego, medo e ódio ficam retidos em planos baixos, vagando em ressonância com suas próprias ondas internas. Essa é a raiz do que tantas tradições chamam de céu, inferno ou purgatório. Dentro de ordens fechadas, ensina-se que a música humana é apenas um reflexo imperfeito da música cósmica. Certas melodias, quando executadas com consciência e intenção, podem abrir portais, convocar inteligências ou alterar estados de consciência coletivos. Isso explica por que algumas culturas proibiam determinadas escalas ou intervalos, temendo que abrissem portas indesejadas. É sabido que monges tibetanos, por exemplo, utilizavam mantras e instrumentos específicos não apenas para oração, mas para moldar realidades vibratórias em torno da comunidade. Na alquimia espiritual mais avançada, a vibração está ligada ao fogo serpentino, a energia que dorme na base da coluna e que, ao ser despertada, acende em espirais vibratórias pelos centros sutis do corpo. Cada chakra não é apenas um ponto energético, mas uma estação de frequência. O iniciado aprende a purificar e ativar cada um, elevando sua vibração até que sua consciência ressoe com os planos divinos. Esse processo é perigoso quando feito sem preparação, pois a alteração abrupta das frequências internas pode gerar desequilíbrios físicos e psíquicos irreversíveis. É por isso que tais práticas eram mantidas em segredo, transmitidas apenas sob juramento e disciplina rigorosa. Existe também a relação entre vibração e nomes secretos. Muitos povos acreditavam que conhecer o nome verdadeiro de algo era ter poder sobre sua essência. Isso ocorre porque o nome, quando pronunciado corretamente, ressoa na frequência do ser nomeado. Os magos antigos guardavam os nomes secretos dos deuses, espíritos e até de certos lugares, pois sabiam que entoá-los com a vibração correta podia invocar ou afastar presenças. Esse conhecimento se perdeu em parte, mas ainda sobrevive em fragmentos na cabala hebraica, nos mantras sânscritos e em certas práticas indígenas que preservam palavras de poder. Outro ponto pouco revelado é a influência vibratória das constelações. Cada conjunto estelar emite padrões de onda que atravessam o espaço e influenciam a Terra. A astrologia verdadeira não é superstição, mas leitura vibracional dos fluxos cósmicos. O nascimento de um indivíduo em determinado alinhamento planetário significa que sua alma escolheu encarnar dentro de um campo vibratório específico, que moldará suas tendências e desafios. O mapa natal não é destino fixo, mas uma descrição das frequências iniciais. O iniciado, ao dominar a vibração, pode transcender ou harmonizar essas influências, tornando-se senhor do próprio destino. Em graus ainda mais elevados de ensino, fala-se de vibrações tão sutis que transcendem a dualidade. É a vibração primordial, anterior à forma, anterior ao tempo,
anterior à separação. Algumas tradições a chamam de som inaudível, outras de silêncio sonoro. É um paradoxo, pois é ao mesmo tempo vibração e quietude, movimento e repouso. O contato com essa frequência absoluta é considerado o ápice da iniciação, pois dissolve o ego e revela a identidade essencial do ser como parte inseparável do todo. Nesse estado, não há mais distinção entre observador e observado, porque ambos vibram em uníssono na essência da criação. Assim, quando os mestres afirmavam que tudo vibra, não estavam apenas falando de energia em movimento, mas oferecendo uma chave para penetrar os segredos mais velados da existência. A vibração é a linguagem dos deuses, o caminho para a transmutação da alma, a ponte entre mundos, o alfabeto da criação. Quem compreende isso deixa de buscar fora e começa a trabalhar dentro, afinando-se como um instrumento consciente da sinfonia eterna.